Por que muitas vezes nós nos descontentamos com o que nos falam na igreja ou em algum lugar que nós estejamos em nome do Senhor e procuramos os lugares onde as palavras são agradáveis? É sobre isso que vamos refletir hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e este é o Bate-Papo Cristão, onde todas as semanas nós refletimos sobre a nossa vida cristã, sobre nosso comportamento como embaixadores de Cristo e sobre os personagens bíblicos, os seus exemplos e as lições que eles nos deixaram. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando aquilo que eu desejo, a minha vontade, tende a superar a vontade de Deus. Eu não aceito a vontade de Deus e quero fazer prevalecer a minha palavra. E para isso eu gostaria de ler o texto que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 18, do versículo de número 14 até o versículo de número 22. É uma leitura um pouco extensa, mas vem comigo que vale a pena. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperarei, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas, que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e fazei-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Muito bem, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Acabe consultando ao profeta Micaías sobre se ele deveria sair ou não para uma guerra. Algo que naquele período era considerado normal os reis saírem à guerra. Mas, como Acabe, rei de Israel, havia se aliado a Josafá, rei de Judá, e este, que era justo para com Deus, este então pergunta e pede a Acabe para que consultasse aos profetas. E exatamente todos os profetas profetizaram a favor de Acabe. Porém, Josafá, não convencido, pede para que se consultasse um profeta do Senhor. Então aí nós começamos a ver que Acabe procurava os profetas de Baal, procurava as pessoas que tinham medo da sua posição e também que gostariam de agradar. Muitas vezes, infelizmente, nós temos visto favorecimentos, profecias, homens de Deus bendizerem pessoas que dão ofertas mais altas, dízimos mais altos, que ajudam mais a pessoa, que ajuda mais o homem. E com isso vai atraindo pessoas que muitas vezes não podem fazer mais, mas fazem mais em busca de bênçãos, em busca de palavras de conforto, palavras de vitória, de palavras que venham fazer com que ela
se sinta vencedora, né? Teologia da prosperidade, teologia coach, teologias, ideologias que fazem a pessoa se sentirem mais importante do que a vontade de Deus. Acabe responde a Josafá nos versículos anteriores ao que nós lemos e confirma no final dessa leitura que ele diz que o único profeta do Senhor que tinha ali por perto nunca profetizava bem sobre ele, mas sempre mal. Ou seja, a culpa era do profeta que falava mal dele e não da vida dele que estava errada. Não da sua situação que vinha desagradando a Deus. Não da sua condição que desafiava a ira de Deus. Tanto que ele não acredita no que Micaías diz quando Micaías diz a verdade. E no começo Micaías profetiza para agradar ao rei, porque lhe é dito quando vão buscá-lo, quando os homens do rei vão buscá-lo, fala assim, ó, vê lá o que você está falando, hein, rapaz? Vê lá o que você vai dizer, porque o rei está mandando te buscar. Todo mundo está falando bem. Todo mundo está falando palavras de vitória. Você vai entristecer o rei? E por acaso hoje não é assim? Está todo mundo falando que você vai ser vencedor. Está todo mundo falando que Deus te entende, que você não precisa abandonar o seu pecado, que você não precisa mudar. Então para que você vai ouvir aquele que vai na contramão? Aquele que está te julgando? E nós falamos recentemente sobre a questão do julgamento, sobre quando nós podemos ou não julgar. E eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição para você assistir, para você entender essa situação. Mas o que nós temos que aprender com o caso de Acabe é que fale mal ou fale bem, se a pessoa nós reconhecemos como sendo de Deus, nós temos que ter o discernimento espiritual de saber se o que nos dizem é de Deus ou não. E para isso nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Acabe não tinha intimidade com Deus, por isso o espírito da mentira que nós lemos aqui foi fácil de entrar nele. E hoje, infelizmente, o que nós vemos são muitos partindo para esse lado, são muitos vendo a sua vida ser destruída, mas preferem o comichão nos ouvidos, preferem a anestesia para não sentir dor, preferem ser enganados do que terem os seus olhos abertos pela luz do Evangelho para que possam mudar, voltar ao seu caminho e seguir a Deus fielmente, seguir a Deus verdadeiramente. Mas isso também não é novidade para aqueles que conhecem o texto bíblico, porque na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 1 até o versículo de número 5, nós lemos o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Ou seja, Paulo estava pedindo para Timóteo pelo amor de Deus. E hoje ele nos pede também pelo amor de Deus. Por Jesus Cristo, abram os seus olhos. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, com amor, pregue, corrija, ensine, mostre o caminho certo, mostre que a pessoa está no caminho errado. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência significa vontade da carne. Ou seja, vão procurar mestres, doutores, pastores, coaches, motivadores que falem aquilo que a pessoa quer ouvir. Não, você continua se prostituindo, mas Deus te entende, Deus conhece o seu coração, sabe que você é fraco, sabe que você é pecador, sabe que você erra. Todos nós somos tudo isso, mas temos que nos esforçar para mudar e não aceitarmos
a nossa condição e os nossos erros. Aprender, se arrepender e não praticar. A cada dia dar um passo para o nosso crescimento pessoal e espiritual. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Algumas versões da Bíblia mais antiga, as fábulas de velhas caducas, ou seja, histórias para dormir, fantasias de um mundo ideal em meio ao mundo pecaminoso e entregue ao mal, aonde a transformação, a vitória final, a ação de Deus é aqui e não na nossa pátria celestial, assim como nos é prometido na Bíblia. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, não se deixe corromper, não se deixe seduzir por tudo isso que eu estou te falando e por tudo isso que você vai ver. E isso é um alerta para a igreja moderna. Isso é um alerta para que nós possamos entender que nós estamos no caminho errado, que nós estamos justamente na geração em que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua epístola, que está contida nas Sagradas Escrituras. Nós vivemos esse tempo, assim como os apóstolos viram pessoas seduzindo e se deixando seduzir pelo que o apóstolo Paulo falou, assim como Timóteo também viu, e toda a história da igreja sempre se levantou pessoas desse tipo. Mas que nós possamos ter em mente que nós precisamos mudar, que nós precisamos, então, voltar a analisar as Escrituras, a ter uma proximidade, a ter uma intimidade com Deus, para que nós possamos, através do Espírito Santo, discernir quando é ou quando não é Deus falando conosco. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai terminando. Deixa aqui nos comentários o que você tem de experiência em relação a isso, o que você pensa. Contribua com a nossa reflexão. Você que faz parte já da nossa comunidade, você que ainda não faz parte, deixa aqui também o seu comentário, a sua sugestão e venha fazer parte se inscrevendo no canal, ativando o sininho, para que você possa participar dessa nossa reflexão todos os domingos, tanto aqui quanto semanalmente também lá no Instagram, onde nós conseguimos de uma maneira mais rápida, mais profunda e mais constante estarmos próximos, nos edificando, onde eu, através da misericórdia de Deus, busco edificar e também sou edificado por vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que se interessaria pelo assunto, por quem gosta de ouvir e refletir sobre a palavra de Deus. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você tem gostado do que a nossa comunidade vem apresentando aqui. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.